Olá, minha poderosa, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal do YouTube nessa segunda-feira à noite para falarmos como é que você pode tomar suas decisões de uma forma mais clara, mais assertivas e também para falar como é que você pode entender o que priorizar, como priorizar as coisas, tá? Então, se é um assunto que interessa para você, segue assistindo esse vídeo, compartilha com as amigas, se inscreve no canal, tudo aquilo que você já sabe que é importante para você ajudar a crescer aqui o meu canal, o YouTube, entender que esse é um canal e um conteúdo relevante e outras pessoas podem ser impactadas também com esse conteúdo. Olha só, mulherada, eu esse mês de janeiro estou gravando assim, quero que vocês me digam o que vocês acharam desse formato para mim ficar mais fácil, porque eu paro aqui, né? Eu já dou aula assim para as minhas alunas e os outros projetos também que eu trabalho, mentorias já faço aqui dentro de um ambiente assim, então fica muito mais fácil para mim. Eu queria muita opinião de vocês aqui abaixo. Se vocês gostaram, gostam de ver os slides, não gostam, gostam só de me ver, me digam, tá? Agora que eu vi que, nossa, tô com uma cara de cansada, mas é isso aí, né? A gente vai lá, prometeu gravar sobre como é que a gente pode criar os nossos valores e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou compartilhar com você aqui a minha tela, tá? Eu fiz uns slides aqui e para ficar mais visual o conteúdo aqui. Então, assim, como é que a gente pode tomar decisões mais assertivas e saber o que priorizar? E é engraçado porque é uma coisa que é tão simples para as empresas, né? Na maioria das vezes, as empresas definem os seus valores, hoje a gente vai falar de definição de valores, naturalmente. Mas nós não fomos ensinados a definir nossos valores. E às vezes a gente tem a sensação de estar perdida, ou de estar sendo meio levado como uma folhinha ali de um lado para o outro, e não consegue tomar as rédeas da nossa vida, justamente porque a gente não sabe quais são os nossos valores, né? Quais são as coisas que são realmente importantes para nós. Então, antes da gente começar a entender como é que a gente pode definir os nossos valores de uma forma bem simples, bem prática, para que você consiga tomar suas decisões de uma forma mais assertiva, depois você pode definir também os valores para o seu negócio, se você é uma empreendedora, ou os valores profissionais, se você é uma líder dentro de uma empresa. Então, esse material aqui vai te ajudar e também vai te ajudar se você trabalha com recursos humanos ou psicologia. Às vezes, eu lembro quando eu me formei, estudamos muito sobre definição de valores na faculdade, né? Eu sou formada em recursos humanos. Mas na prática mesmo, um valor para que ele possa funcionar, ele tem que ser definido de um jeito um pouco mais prático, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje. E aí eu trouxe aqui, claro, uma descrição do que são valores, né? Os valores são aqueles conjuntos de princípios das empresas ou dos seres humanos que norteiam as nossas decisões, que norteiam o que a gente prioriza, o que é mais importante para nós. Eu gosto de falar de valores com o entendimento de que os nossos valores são as coisas que são mais importantes para nós na nossa vida. Aquelas coisas que nós não queremos viver sem. Então, vou dar um exemplo. A maioria das pessoas, quando define valor para a vida, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, como definir pelas áreas da vida os seus valores, define que o seu primeiro valor de vida, aquilo que não quer viver sem, uma das coisas mais importantes para a sua vida é o amor, né? Então, só para você ter uma ideia e te dar um exemplo do que pode ser um valor, e a gente já vai falar um pouquinho como você pode se organizar para definir os seus valores e eles vão te nortear para que você possa não só tomar decisões mais assertivas, né? Definir a coisa mais importante na minha vida é a minha família. Né? Então, quando você precisar entender o que você vai priorizar, se você vai priorizar o seu trabalho, a sua família, você vai lá e vai lembrar, não, mas para mim, a coisa mais importante da minha vida é a minha família. Eu não quero viver sem amor. E aí a gente já vai falar um pouquinho mais como você ter sucesso na definição desses valores, tá? Então, valores é esse conjunto, né, de princípios e também de moral, mas simplificando, é aquilo que a gente não quer viver sem, né? São coisas que nós desejamos para a nossa vida e não queremos abrir mão. Bora lá! Como é que a gente faz para definir os nossos valores? Eu gosto de trabalhar com as minhas alunas de um jeito bem prático e bem simples. Eu sou sempre assim, né? Vamos fazer as coisas de um jeito que a gente possa colocar na vida, no dia a dia, na prática. Então, eu começo ajudando as minhas alunas a definirem os valores de vida delas.
porque esses valores norteiam várias outras áreas da vida. Então, qual que é o conselho que eu te dou, tá? Desculpa, meu telefone tá tocando. Qual que é o conselho que eu te dou? Que você defina valores, 3 valores principais para sua vida, para a gente começar, para não ficar muito complicado, você falar, não, Miri, dá muito trabalho definir valores, não vou fazer. Pega papel e caneta e anota aí. 3 valores para sua vida. Ou seja, quais são as coisas que você não quer viver sem na sua vida? Você pode colocar várias coisas, como eu dei exemplos de amor. Eu estou dando exemplos de valores que a maioria das pessoas põe, né? Mas, por exemplo, um dos valores para mim, na minha vida, é diversão. Então, é uma coisa que eu não quero viver sem na minha vida, né? Valores principais. Uma das coisas mais importantes da minha vida que eu não quero viver sem é sem família. Então, eu poderia ter como valor, você pode ter como valor o dinheiro, né? Ou o sucesso na carreira, que são coisas para a sua vida que você não quer viver sem na sua vida. Luxo, ou, sei lá, felicidade. Só um pouquinho, eu vou interromper aqui a gravação e depois eu volto para terminar essa aula, né? Não tá ao vivo, então eu posso fazer isso. Voltei, parei no meio da aula, né? Fui interrompida aqui pelo telefone, coisa que a gente não deve fazer, atender o telefone durante a aula, mas era uma urgênciazinha aqui de família, e família é um dos valores mais importantes da minha vida, então eu não posso deixar de atender o meu marido, né? Então vou voltar lá, compartilhar a tela. Voltando a falar sobre os nossos valores, tá? Então, depois que você definir os 3 valores mais importantes da sua vida, você vai definir um valor para cada uma das áreas da sua vida. Se você não sabe quais são as áreas da vida, aqui no canal do YouTube tem um vídeo meu falando sobre as 12 áreas da vida. Eu vou deixar aqui para você. E se você também não fez as suas metas, eu gosto de trabalhar as metas também com as 12 áreas da vida, você também pode ter acesso a esse vídeo. Vou deixar aqui para você assistir depois, tá? Mas não perde o foco e fica aqui. Então, beleza, então você definiu 3 valores para sua vida, começa por aí. Se você acha que definir um valor para cada área da vida vai ser muito, não faz agora, deixa só os valores da vida, ok? Depois que você fez a definição desses valores, para que você realmente consiga ter sucesso, né, nessa descrição de valores, para que você consiga que eles te ajudem, norteiem as suas decisões, que eles norteiem a sua tomada de decisão nas coisas que você prioriza, né? O que você coloca em primeiro lugar, você precisa descrever para cada um deles o que ele significa para você e quando você sente que alcançou, tá? Por quê? Porque às vezes a gente define um valor para a nossa vida e a gente define que a gente não faz não tem essa clareza. E aí a gente meio que põe na responsabilidade dos outros nós alcançarmos esse valor, né? Então, por exemplo, imagina que você definiu que o primeiro valor mais importante da sua vida é o amor. E aí você não fez a definição do que ele significa para você. E aí daqui a pouco você tá pensando assim, ah não, mas o valor mais importante da minha vida é o amor, mas eu tenho que ser amada, o outro tem que me amar, e não é algo que vai partir de mim, né? Então, o que significa amor para você? Amor para mim é um sentimento que ele tem paciência, ele supera as dificuldades, ele vê só as qualidades da pessoa, né? Não é algo cego, mas o amor é. Quem tem filhos, eu acho que consegue descrever melhor, né? O que é o amor. Mas amor para mim é um sentimento que parte de mim para as coisas e para as pessoas. Então, eu não quero viver sem amor ao meu trabalho, eu não quero viver sem amor às minhas amizades, eu não quero viver sem amor aos meus pets, eu não quero, né? Então, amor permeia toda a minha vida. E o que significa amor para você? Para mim, amor é dar, é servir, é ajudar ao próximo. Para você, amor pode ser outra coisa, tá? Então, porque a palavra amor pode significar uma coisa para você, dependendo das suas crenças, como você foi criada, todas aquelas coisas que a gente fala no processo de autoconhecimento. E para mim pode significar outra coisa, né? Então, para mim, amor é servir, para mim, amor é se doar, para mim, o amor parte de mim para outra pessoa. E é muito importante que seja assim, tá? Que seja a sua definição de valores tem relação com como você se sente em relação àquilo, não
eu sinto que eu alcancei amor quando o outro me ama, né? Aí então eu fico esperando, e se o outro não me amar? E se o outro não tiver a mesma definição de amor que eu mesma? Eu já tive uma aluna que descreveu para mim amor como sendo receber presentes do seu cônjuge. E não tá errado, né? Você pode pensar, ah, mas que estranho isso. Não. Essa foi a definição de amor que ela deu. É óbvio que depois a gente faz um realinhamento de definição de amor, né? Mas o que significa isso para você? E você tem que sentir que você alcançou quando vem de você. E você não tem a expectativa que venha do outro, entendeu? Para que você possa ter sucesso na sua definição de valores. Então, para os relacionamentos, isso é muito importante. Porque imagina que você definiu para o seu relacionamento que uma das coisas que é mais importante no relacionamento que você não abre mão é uma pessoa que gosta de conversar. E aí você está numa relação com um cara ou com uma mulher que não consegue conversar, que é muito difícil, sempre que você tenta conversar foge, ou está sempre na defensiva. Então, se você ama essa pessoa o suficiente para se esforçar para trabalhar a comunicação, porque é tão importante para você que você precisa dizer para outra pessoa, olha, para mim a comunicação é uma das coisas mais importantes no relacionamento. O que significa comunicação para você? É falar, é ser ouvida, é ouvir ao outro, né? Então define, descreve, porque descrevendo vai ficar muito mais claro para você, tá? Então descreve o que significa para você e quando você sente que você alcançou. Quando é que você sente que você alcançou o valor comunicação no seu relacionamento amoroso? Ah, quando ele me escuta, quando ele me entende. Mas aí tem uma questão muito importante, né? Comunicação tem que ser assertiva. Por quê? No relacionamento, tanto dentro de uma empresa, né, quando você contrata alguém para trabalhar com você, ou quando você, né, casou com outra pessoa, você tem que entender que a outra pessoa vem com um conjunto de crenças e valores totalmente diferentes dos seus. Então você vai precisar entender como é a comunicação, o que significa comunicação para essa pessoa, quais são os modelos de comunicação dela e quando ela sente que ela alcançou a comunicação assertiva. Né? Então, relacionamentos realmente são trabalhosos, mas são recompensadores. E por último, né, aceita aí a mulher que você é hoje para que você possa conquistar tudo que você deseja amanhã. Terminar com o meu Seja Livre, Seja Você. Dá um likezinho aí se você gostou desse conteúdo. Compartilha com as amigas e se você ficar com qualquer dúvida na definição dos seus valores, deixa um comentário aqui abaixo. E por último, deixa eu dar um recadinho super importante. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia começar um desafio de 21 dias para criar um novo hábito juntas? Eu preciso, né, pedir desculpa eu te esquecer depois do dia 15, mas eu tô com muito trabalho aqui, inclusive novos projetos que estão chegando para mim, e eu vou dar uma adiadinha, tá? Não é procrastinação, mas eu quero fazer um desafio bem legal, que você possa realmente criar um hábito junto comigo, que a gente possa seguir esses 21 dias juntas. Então fica ligadinha que em breve eu conto para você tudinho. E aqui embaixo, sempre se você quiser me acompanhar mais de pertinho, eu deixo o canal do Telegram ou também o WhatsApp para que você possa receber o meu conteúdo pelo seu telefone e você ficar muito coladinho em mim, tá bom? Um super beijinho para você e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Interromper compartilhamento e